Queridos, o apóstolo Paulo estava lidando com uma situação um tanto complicada na igreja aos Filipenses. Havia uma discussão, desunião, briga naquele povo. Coisas que acontecem entre pessoas. O apóstolo precisa trazer à igreja que ele é responsável como pastor, a importância da união. É por isso que ele começa o capítulo 2 de Filipenses dizendo: por estarem unidos em Cristo, vocês são fortes. Por estarem unidos em Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Aí ele diz, versículo 2: então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não faça nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. E aí ele continua ministrando a igreja dizendo que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. E aí ele chega no versículo 5 e diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! E quando Paulo ele trata os problemas relacionados à igreja, aos problemas de divisão, de contenda, ele pede com que a igreja se una, com que a igreja tenha o mesmo espírito. Paulo traz para a igreja o personagem mais importante que a igreja tem, ou que nós pelo menos deveríamos ter, que é Cristo. Cristo é o principal da igreja, é o adorado da igreja, é o que sustenta a igreja, é o que livra a igreja, é o que alimenta a igreja, é o que traz salvação para a igreja. Tenha o mesmo pensamento que Cristo teve. Ora, pensamento é algo difícil de decifrar. Pensamento é algo difícil de entender. Porque quando a Bíblia fala de pensamento, a Bíblia diz assim: quem conhece a mente do Senhor? E quem foi o seu conselheiro? Mas aí a Bíblia também diz assim, que Deus revela o seu pensamento quando ele diz assim: eu sei que pensamentos eu tenho sobre vós. Aleluia! Pensamentos de paz e não de mal. Oh, glória! Deus revela. Jó, quando ele foi falar acerca do pensamento de Deus, ele diz assim: bem sei eu, tá, baixou demais. Bem sei eu, que os teus pensamentos não podem ser impedidos. Aleluia! Mas olha, vamos tentar entender o que Paulo está trazendo. O que Paulo está querendo dizer? Quando ele diz assim: tenhais o mesmo pensamento de Cristo. E aí eu estava meditando essa palavra, não sei se vocês concordam comigo, mas é difícil às vezes ser legal para todo mundo, não é? Aleluia! Deixa eu falar um negócio para vocês aqui, como pastor, Deus, aleluia! muito importante. Às vezes quando eu estou aqui na frente observando vocês aqui, eu percebo que alguns de vocês estão bem desligados, bem distante, bem longe. Quando você vem para o culto,
Esquece tudo, entra no culto. Aleluia. Aleluia. Pastor, mas é difícil, eu estou preocupado, estou angustiado. Então, a Bíblia diz assim, ó, lance os seus pães, o seu pão sobre as águas e depois de 7 dias você o achará. Aleluia. Você está diante daquele que pode ter uma palavra, que pode resolver, que pode te consolar. Mas entenda que um coração fechado, a palavra bate na porta e ela não entra. Mas se você abrir o seu coração, Deus vai tocar na sua alma. Entende? Aleluia. E eu estava meditando nesse texto e analisando que é difícil você ser um cara legal o tempo todo. É difícil. É difícil você cumprimentar alguém sempre se ele não te cumprimenta. Aleluia. Né? Você está passando e fala, ô! O cara olha para você e fala assim. Não dá raiva. Eu vou Aleluia. falar de mim, eu vou ficar falando dos outros, eu conheço, nunca mais eu falo. Né? É difícil. É difícil você ceder sempre. Ceder. Você sempre cede, a outra pessoa nunca cede, você sempre vai cedendo. Isso cansa, gente. Aleluia. É verdade. É difícil você abrir mão sempre. Sempre é você que abre mão. Mas quando você olha esse texto, Paulo está dizendo assim, olha, tenham a mesma natureza, o mesmo pensamento de Cristo. E aí sabe onde a gente vai? Vai ler sobre Jesus. Porque se Jesus não tivesse feito por nós o que ele fez. Aleluia, Deus. Você tem ideia? Tá entendendo? Você compreende isso? De ir atrás, mesmo quando as pessoas não queriam. De pregar, mesmo quando as pessoas não queriam ouvir. De perdoar, mesmo quando as pessoas não mereciam perdão. Tá entendendo? Não se mostrar, não mostrar seu poder. Porque alguns compreendem que esse texto aqui é como se Jesus tivesse perdido, ele tivesse aberto mão, abrindo mão da sua divindade. Não. Na verdade, Jesus conservava a sua divindade. Ele mantinha a sua divindade, mas ele se esvaziava do seu poder para que ele agisse como homem aqui na terra. Para que ele andasse no meio de nós. Sabe o que é abrir mão? Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Você não vai permanecer na presença de Deus se você não abre mão de alguma coisa. Você não vai seguir no Evangelho de Deus se você não abre mão de alguma coisa, dos seus interesses, das suas vontades, dos seus desejos. Sabe, se você não abre mão disso, eu sinto te dizer, você jamais vai ter um encontro com Cristo, porque só se tem um encontro com Deus quando você diz assim, eu abro mão disso para ter a tua presença, eu abro mão disso para ser tocado. Glória a Deus. Lembra do hino? É o hino, né, Rafa? É o hino. Quando meu eu Aleluia. e o meu orgulho descer comigo e se misturar. Eu sei que dizer, mas aqui não cabe orgulhoso. Viu? Aleluia. Mas águas do rio, então subirei como Naamã curado. Aleluia. Você quer ser curado, tem que abrir mão. Glória a Deus. Como entender isso daqui? Como compreender a grandeza e o mistério desse evangelho? Quando na verdade nós defendemos dizendo assim, eu não preciso pedir perdão porque eu estou certo. Eu não preciso me humilhar porque eu estou certo. Eu não preciso voltar atrás porque eu estou certo. Eu fiz tudo certo. Eu não fiz nada errado. E aí o evangelho grita dizendo, se humilha. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque
Porque o evangelho não é para aqueles que se acham certo, o evangelho é para aqueles que abrem mão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Está falando com alguém nessa noite aqui, neste lugar. Você vai ter que se consertar para ser abençoado. Tem que Aleluia. Jesus, ele tem esse estilo, e Paulo, ele entra nessa profundidade de Cristo, quando ele começa a dizer assim, ó, ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Então deixa eu falar uma coisa para vocês, já que é domingo de Páscoa. Quando Jesus aceitou o desafio de descer aqui na terra para nos salvar, Jesus não combinou nada com o Pai, dizendo, ó, você desce lá e a gente vê o que vai dar. Jesus desceu ciente do que ele precisava fazer aqui. Jesus sabia que o propósito da sua vinda aqui era a cruz. Amém? Amém. Glória a Deus. Ele tinha consciência que a única forma do resgate das nossas almas era a morte na cruz. Ele tinha ciência disso. Então não foi, sabe, esse negócio que você entra aí, esses negócios que você entra e fala assim, vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai ser, não. Quando Jesus veio, ele já sabia que ele passaria pela cruz. Aleluia. Então ele desceu consciente, olha, você vai lá, e aí, meu irmão, analisa o seguinte. Olha o que Paulo está dizendo. Que ele está no seu trono. É uma rápida palavra. Ele está no seu trono. A humanidade está perdida. E Deus diz assim, a quem eu enviarei? Aleluia. Quem pode salvar o homem? Abraão era o meu amigo, mas falhou, mentiu. Seu filho Isaac mentiu. Jacó, não vou nem falar de Jacó, só o nome tá bom, Jacó, você já entende, né? Jacó fez o que fez. Todos esses falharam. Todos esses pecaram. Como que a gente vamos fazer para resgatar o homem? Anjo também não dava para vir. Aí o filho diz assim, pai, eu vou lá. Eu desço até lá. Aleluia. Mas como você vai fazer? Porque se você desce com a sua glória e com o seu poder, você vai ser venerado entre os homens, e os homens vão se prostrar diante de ti, pelo poder da tua glória, coroa de ouro, poder, olhos como chama de fogo. Eles assim, não, eu vou descer como homem. Aleluia. Aí o Evangelho de João capítulo 1 diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como unigênito Filho de Deus. Aleluia, Deus. E é teológico. Ele desce, ele vem. Mas e aí, como é que vai vir? Vamos fazer tudo do jeito certo, do jeito certo. Ele acha uma menina, 17 aninhos, doida para casar, Rebeca. Virgem. Gabriel desce e diz assim, salve a agraciada. Ela espanta o cumprimento. Você crê nisso, velho? Para quem crê? Glória a Deus. Ela espanta o cumprimento, porque não era assim, né, que eles cumprimentavam. Glória a Deus. E ele diz assim, ei, eis que o Espírito Santo te cobrirá, e a virtude do Espírito virá sobre ti, e tu conceberás e darás luz ao Filho de Deus. Oh, glória, aleluia. Ele vem, ele passa por uma gestação complicadíssima, ele é perseguido. Aí, ó, olha isso daqui, ó. Jesus começa a esvaziar-se da sua glória. Olha o exemplo. Irmão, isso é fato. Para a gente encher, tem que se esvaziar. Você quer se esvaziar hoje aqui? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você está disposto a tirar aí para que Deus complete nessa noite? Tem que esvaziar. Aleluia. Tem que sair o egoísmo, tem que sair a mentira, tem que sair o engano, tem que sair as coisas escondidas. Porque para Deus nos encher do Espírito Santo nessa noite, a gente tem que se esvaziar das coisas daqui, para que o Espírito venha e nos encha da sua graça.
Aleluia. Jesus vem se esvaziando da sua glória e ele tem, talvez, é fato, às vezes um tratamento melhor, ou melhor, um tratamento pior. É capaz dos meus filhos terem tido um tratamento melhor do que Jesus teve aqui. Nasceu numa manjedoura, foi assistido por animais, não tinha médico. José que ajudou a fazer o parto, meu Deus do céu, foi parto normal, meu amigo. José que ajudou, não tinha médico lá. Só quem já assistiu o parto sabe do que eu estou falando, meu amigo. Glória a Deus. E ele vem. Com 12 anos, ele vai ao templo com o pai e com a mãe para aprender. Quando o pai e a mãe estão voltando, o menino não volta, o menino fica no templo. Oh, glória! Aleluia! Perceberam que Jesus não estava depois de um dia. Depois de um dia. Tem hora que a gente está tão ocupado com tanta coisa que a gente não percebe que Jesus está longe de nós já tem dias. Não é verdade? Glória a Deus. Quando eles perceberam, eu não sei, mas tem gente que veio para essa Santa Ceia aqui e a ausência de Deus na sua vida já tem uns dias. Nessa noite, vem de volta para a presença. Perceba que Jesus está vindo. Oh, glória! Aleluia! Quando eles voltaram, procurado em todo lugar. Eu imagino os pais de hoje, né? Os pais procuram na lan house, os pais procuram na doceria, os pais procuram na creche, no campo, mas jamais vai imaginar que o moleque vai estar dentro da igreja, na sala das crianças, estudando. Aí quando se lembraram, falaram, o último lugar que a gente estava foi lá no templo, vamos para lá. Quando chegaram lá no templo, está um menino de 12 anos, com doutores assentados com ele, e ele pregava a palavra, ele anunciava a palavra. Oh, glória! Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Se esvaziou. Jesus não poderia, ei, presta atenção, Jesus não poderia estar no templo flutuando? Hã? No meio dos doutores, os doutores falando, olha, ele flutua. É por isso que todo culto que traz empolgação, além daquilo que é glorificação a Cristo, é coisa do diabo. É os homens que querem impressionar com revelaçãozinha, com profetadinha, com um monte de coisa, curandeirismo. Pastor, mas Deus não faz milagre? Eu não tenho dúvida que Deus faz milagre. Mas todo milagre que Deus faz é para glorificar a pessoa de Jesus. Jesus está pregando. Acharam ele. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Achou Jesus aí? Glória a Deus. Ele está ou não está? Achou? Aleluia. Se esvaziou. Jesus precisava passar pelo batismo? Não. Jesus não precisava passar pelo batismo. E João já está pregando há alguns anos, dizendo, está vindo um aí, está vindo um aí, está vindo um ali, ele é maior do que eu, ele é maior do que eu, ele é maior do que eu. Eu batizo com água, mas ele batizará com o Espírito Santo, com fogo, ele é maior do que eu, ele é maior do que eu. Daqui a pouco vem Jesus se aproximando. João está pregando e Jesus está vindo. João está pregando e Jesus está vindo. Quando João olha para ele, João diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus. Tira o pecado do mundo. João vai até ele e diz assim, eu necessito ser batizado por ti, sou eu que necessito. Aí Jesus diz assim, deixa João, deixa cumprir toda a justiça a respeito de mim. Oh, glória a Deus, ou seja, Jesus está dizendo assim, eu vou obedecer mais uma vez. Porque o foco desse texto aqui é a obediência de Cristo. E a pergunta que o Espírito Santo faz a nós nessa noite é, você é obediente? Você obedece a Deus? Você obedece a sua palavra? Você obedece os seus princípios? Você cumpre a palavra de Deus? Você é uma pessoa obediente? Ou você acha que vir somente a esse culto é sinal de obediência? Obediência vai além de 4 paredes, vai além de um friozinho na espinha, vai além das emoções. Obediência é uma vida contínua na presença de Deus. Aleluia. Jesus é obediente. Ele obedece, ele batiza para ser obediente. Aleluia. Pois bem, depois do batismo, Jesus se esvazia um pouco mais. Jesus se esvazia um pouco mais. Vocês sabem muito bem que não existe ninguém que pode dizer assim, ó, eu sou humilde.
falar que é humilde, já está sendo desumilde. Glória a Deus. Glória a Deus. Se falar que é humilde, já está sendo desumilde. Mas Jesus é o único que diz assim, ó, eu sou humilde e manso. Aleluia. Jesus é o único que diz que é humilde e manso. E ele chama 12 discípulos para andarem com ele, para caminhar com ele. Ele escolhe 12 imperfeitos. Ele se esvazia. Só que eu descobri que Jesus não escolheu só 12. Está aqui o 13º, o 14º, o 15º, o 16º. Ele saiu pegando um catado de gente que não era perfeito e falou assim, ei, quer ser meu discípulo? Vem, segue-me. Oh, glória a Deus. E sabe qual que é o critério? Crer. Se você crer, pode me seguir. Se você crer, pode vir. Então as pessoas seguiram ele. Aí é por isso que Paulo diz assim, ó, pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu. E tomou a natureza de servo, tornando-se igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Glória a Deus. Ele se esvazia. E aí, qual que é o texto típico desta exemplo de humildade de Jesus? Foi numa ceia. Foi numa Santa Ceia. Jesus está na Santa Ceia. A última, inclusive, pastor Bezerra. Na última Santa Ceia. Fica um climão na Santa Ceia, porque Jesus disse assim, ó, um de vocês vai me trair. Um de vocês vai me trair. É que nem nessa Santa Ceia aqui. Fica um climão. De repente, ó, um de vocês aí está inventando conversa. Já pensou? Com certeza não fui, será que foi eu? Você não no status hoje, não tem nada a ver não, pastor. Eu mandei as mensagens, né? Jesus diz, ó, um de vocês vai me trair. Eles ficaram, sou eu. Jesus revelou o traidor, mas continua a festa. Aí, daqui a pouco eles esqueceram do que Jesus falaram, e eles começam a dizer assim, quem será que é o maior? Quem será que é o maior, que é o mais próximo de Jesus para ser o maior no seu reino? Aí Jesus diz assim, ei, eu estou vendo a conversa de vocês aqui, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Ele pega uma bacia de água, ele pega uma toalha, ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Aleluia. Ele vai lavando. Nessa noite tem alguém aqui que precisa dessas águas da limpeza. Aleluia, Deus. Jesus vai lavando os pés dos seus discípulos. Jesus se esvazia. Ei, você lavaria o pé do traidor? Você lavaria o pé de um traidor? É Santa Ceia. Vou falar mais uma vez. Entra na Santa Ceia porque está guerra. Você lavaria o pé de alguém que te traiu? Você participaria da ceia com alguém que te traiu? Você adoraria a Deus com tudo que você tem aqui nessa noite, independente da situação? Jesus começa a lavar os pés. E aí, ó, porque Jesus nos dá uma lição. Falar de servir e falar que é humilde é fácil, mas mostrar não é para qualquer um, meu amigo. Porque as obras sempre vai falar mais que as palavras. As atitudes sempre vai falar mais que as palavras. É por isso que tem gente que fala bonito, mas não tem eficácia, porque as obras valem mais do que palavras. Qualquer um de nós podemos chegar aqui e pregar amor, pregar santidade, pregar vida de oração, pregar vida de meditação na palavra. Qualquer um de nós, de criança a idoso, mas a atitude vai falar se realmente isso acontece. Ô glória! Alguém
A atitude vai mostrar se você tem conhecimento. Oh, glória a Deus. Alguém diz que é santo. A atitude vai mostrar se você é separado realmente. É a atitude. Jesus aleluia. Ele vai lavar os pés dos discípulos. Aí quando ele chega em Pedro, Pedro diz assim: Senhor, o Senhor não lava meu pé não. O meu não. Jesus diz para ele assim, ó: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Eita glória, aleluia. Alguém precisa de água aqui nessa noite. Aleluia, Deus. Gente, você já ficou muito sujo e tomou aquele banho mesmo? Ou então você já ficou muito sujo e você tomou banho e você continuou sujo? O que aconteceu com você esse negócio? Você pensa que está limpo, você não acredito que essa mancha não saiu. Não acredito, você tem que voltar para o banheiro porque você não sabe nem tomar um banho. Na verdade, deixa eu falar uma coisa para vocês. Apesar do exemplo ser bem, as águas de Deus não faz nada para a maldade. Quando o Senhor lava alguém, Ele limpa alguém, essa pessoa é limpa. Eu sinto Ele falando isso nessa noite aqui. Você está precisando de água na mente, água no coração, água nos pés. Você precisa deixar. Tá entendendo? Eu já fui lavado pelo Espírito, mas a língua continua suja. Tem coisa errada aí. Eu fui lavado pelo Espírito, mas eu continuo nas mesmas práticas. Tem coisa errada aí, porque a obra de Deus ela é completa, ela é perfeita. A sua água tira a impureza de qualquer coração. Glória a Deus. Aleluia. Agora você pode dizer: eu não quero que você lave os meus pés como Pedro. E Jesus diz assim: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Só que não é que Pedro não queria água. Pedro diz assim: Senhor, não só os pés. Aleluia. Oh, saudade desses crentes, né? Glória a Deus. Pastor, não só o culto de domingo. Faz um culto na segunda, na terça, na quarta também. Né? Tem uns crentes doidos assim, né? Pastor, não só um culto de oração por semana. Faz logo 30 dias. Pastor, não só meia hora de palavra, prega logo 1 hora de palavra. Oh, glória. Pastor, eu não quero só vir para participar nessa Santa Ceia, eu quero adorar com tudo que eu tenho, eu quero tocar Deus, eu quero ser tocado. Aleluia, Deus. O desejo de Pedro era além. Não, Senhor, não só os pés, lava também as mãos, a cabeça, o corpo todo. Pedro está dizendo: a bacia não vai ser suficiente, eu quero mergulhar nas tuas águas, eu quero viver algo do teu Espírito. Aleluia, Deus. E depois disso, Jesus diz assim, ó: vistes o exemplo que eu vos dei? Viste o exemplo que eu vos dei? Assim como eu fiz, façais vós também. Aleluia, Deus. Porque aquele que quiser ser o maior, seja o menor. E aquele que quiser ser grande no reino do céu, seja servo aqui. Ser grande lá. Só que Paulo continua dizendo o seguinte, olha no versículo 8, eu já vou encerrar. E ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Como eu disse a vocês, a cruz era inevitável. Jesus ia para a cruz. Jesus não fugiu do propósito da cruz, ainda que ele foi ovacionado por pessoas aqui. O texto diz assim, que ele entra em Jerusalém e ele joga um ramos aos pés dele, dizendo: bendito o Rei, que vem em nome de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Hosana nas alturas. Aleluia, Deus. És fiel, Senhor. Glória. Maravilhoso, Deus. Aleluia. Eu estou pregando assim calminho para que a gente entenda isso daqui, tá entendendo? Porque nós somos assim, ó.
os aplausos, as coisas boas que vai acontecendo, mas a gente perdeu o foco, a gente perdeu o propósito, a gente entender qual que é o objetivo. Tudo que acontece de bom na vida da gente, a gente já perde o propósito, já perde o objetivo, a gente já se perde. As coisas da... Por que parece que tá ruim para olhar com cara? Tá tudo bom, a gente perde. Jesus mantém o foco e ele olha para Jerusalém e diz assim: Jerusalém, Jerusalém, aqui mata os profetas. Quantas vezes eu tentei vos ajuntar, Jerusalém. O glória, ele chora naquela cidade. E Jesus sabia o que iria acontecer. Ele foi para a cruz. Agora, por que Jesus vai para a cruz? Porque se Jesus não fosse para a cruz, nós não estaríamos aqui. Aleluia! Se ele não tivesse morrido, você não estaria aqui. Se ele não tivesse se entregado, você não estaria. Sabe por que a sua família está de pé? Porque Jesus morreu. Sabe por que você está respirando? Porque Jesus morreu. Sabe por quê? Não é simplesmente uma Semana Santa por ser santa por aí. A semana pode ser considerada santa e a igreja é santa porque o Cordeiro de Deus foi entregue na cruz para que a maldição fosse anulada. Aleluia, Deus! Oh, aleluia! É por isso que ele vai para a cruz. É por isso que ele leva a maldição. E olha que coisa interessante que Paulo diz. É por isso que Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele um nome que é mais importante de todos os. Para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos. Deixa eu falar um negócio aqui para a igreja aqui, queridos. Deixa eu falar uma coisa para você. Muita gente não se prostra ao nome de Jesus, mas vai chegar um dia. O livro de Apocalipse fala sobre isso. Aleluia. A Bíblia diz assim que vai ter um grande trono, e esse trono chama-se trono branco. Quando esse trono se estabelecer, vai fugir tudo que tem ao redor. Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 21. Tudo que tem vai sair, sabe, de perto. E aí vai ter um monte de gente na frente desse trono branco, tá entendendo? Grandes e pequenos. E a Bíblia diz que eles se dobrarão diante do Cordeiro, do leão da tribo de Judá. Oh, glória a Deus. E ele vai abrir um grande livro. E nesse livro, tá entendendo? Vai estar dizendo a ele, você, mostra-me as tuas obras. Mostra para mim as tuas obras. E não vai ter essa de esconder. Não tem como esconder. Vai aparecer o dia que foi no motel. Vai estar lá dizendo. Vai aparecer lá o dia que apagou a mensagem. Vai estar lá. Vai estar lá dizendo o dia que mentiu. O dia que inventou. O dia que enganou. O dia que subornou. Vai aparecer. Porque diante do justo juiz, todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia, Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia, Deus! Presta atenção. Você tem ideia do nome de Jesus, o poder que esse nome tem? Você já parou para analisar o poder que o nome de Jesus tem? É por isso que a igreja, ela não pode ficar de forma muito vaga, muito distante, se expressando a Deus como Deus somente. Porque nós temos alguém que assumiu a forma de homem, que se humilhou como servo, se esvaziou, abriu mão da sua glória, para que a gente olhasse para ele e dissesse assim, ele é o meu Senhor, ele é o meu Salvador, e quando eu vou me apresentar diante do Pai, ele entra na minha frente e diz assim, esse é meu filho, eu morri por ele, pode honrar. Vou pregar, agora eu começo.
É agora. Isso aqui vai só introdução. Vai segurando aí. Olha só que coisa interessante. Vai lá no catimboceiro, pega teu nome, põe dentro da boca do sapo, faz um monte de coisa e trabalha, e vai pra esquina, e mata a galinha, faz um monte de coisa. Mas vem alguém cheio do Espírito Santo e diz assim: tá quebrado, tá arrependido, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Fiel. Aleluia! Eu me lembro, Rafa. Até compartilhei com a Giovana, não foi Giovana ali no testemunho ali. Eu me lembro que eu passei uma parte da minha infância sendo atordoado por um demônio. Ele vinha, depois de convertido, e me sufocava à noite, me sufocava. Aquelas mãos gigantes me sufocando, sabe, né? Não conseguia. Aquilo foi uma guerra travada. E aí, meu irmão, a gente é novo na fé, vai falar pra quem? Tem gente que você vai falar, isso é doido, isso é loucura. Você tá vendo filme de terror, isso aí não existe. Ah, irmão, o mundo espiritual existe sim. Glória a Deus, há uma batalha espiritual sim. Existe hostes malignas sim. Existe. Mas um dia, queridos, glória a Deus, aquela mão achei que veio para acabar. Falou, agora eu vou acabar com a vida dele. Quando eu já estava sem ar na minha cama, no meu pensamento, eu disse, em nome de Jesus. Aleluia, Deus! Deus, aleluia! esse nome tem poder, tem poder, Oh, aleluia! tem poder. Tem poder. É por isso que quando o inimigo se levanta, vai levantar alguém e diz assim, não mexe com esse aí não, que esse aí pertence ao nome dele. Aleluia! Está selado com o nome dele. Oh, glória a Deus, está escrito no nome dele. Aleluia, ele tem o selo do nome dele. Aleluia, por isso que os discípulos, quando estavam pregando a palavra, aí Pedro se levantou no dia do Pentecostes. Aleluia, o fogo desceu, o povo foi batizado com o Espírito Santo. Mas teve alguns engraçadinhos lá que começaram a zombar. Olha que palhaçada, tão bêbado. A essa hora, aí Pedro cheio de autoridade, porque Deus não quer poder no meio da igreja que traga bagunça, que a gente não entenda a palavra. Pedro começou a pregar, e quando ele vai concluir o seu sermão, ele diz assim, a este Jesus, a quem vocês crucificaram. Aleluia! Aleluia! Santo, aleluia! Pedro diz assim, ele está vivo. Aleluia! Não sei se você crê nesse trem, irmão, mas a morte teve que bater continência para Jesus. Decalada suia da grade. Cadê? Deixa eu perguntar se tem algum ser humano aqui, glória a Deus, que enfrentou a morte e a morte quase não levou você não ficou com medo. Não deu medo? Deu medo. Pra que deu? Vai dizer que às vezes você não tem um medinho de morrer. Não, medinho de morrer, né? Fala que não quer viver, mas quando a morte fala, não quer não. Não deixa eu aqui mesmo. Né? Que tem medo, mas ó, quando Jesus entregou o seu Espírito, que a morte veio para levá-la, ela, opa, peraí. O apóstolo Paulo fala assim, que ele diz assim, ô morte, cadê o teu aguilhão? Cadê o teu poder? Quando a morte chegou até ele, que ela deu 2 passos, Jesus só parou e ela cedeu. Aí acredite se quiser, a morte, né? Teve que se prostrar aos pés dele, e ele diz assim, eu sou a vida, a morte não pode. Aleluia, meu Deus! Sabe os demônios que lutam contra a nossa vida? Que ficam nos rodeando, que fica tentando se infiltrar na nossa história, na nossa família, para acabar conosco. Ele se prostra. Vocês já tiveram experiência? Quem teve experiência em expulsar demônio? Olha assim, irmão, por favor. Não todos, parte dos irmãos. Não vou perguntar quem tem medo, porque alguns é capaz da pastor já vão sair já, se acontecer. Né? Mas é interessante isso aqui.
Já expulsei alguns bichos desses, né? Que aí, ó, a pessoa está se contorcendo, né, com a sua bezinha, está fazendo um agasalho. Você chega aqui, ó. Ei, em nome de Jesus, quieto. Ajoelha. É assim, desse jeito mesmo, sem gritar. Eu os demônios assim, quietinho. Ajoelha, mãozinha para trás. Porque o capeta, ele tem que obedecer esse nome. Sem algazarra, porque tem uns que querem entrevistar, né? Não veio pra quê? É o quê? Você gosta dessa pessoa, é? A Bíblia já diz o que ele veio fazer. Veio para matar, roubar e destruir. Aí, ó, você pega assim, ó. Sai! No nome de Jesus. Saiu. Aí manifesta de novo. Você sai! No nome de Jesus, manifesta de novo. Você não tem um só, não. Aleluia. Porque quando Jesus também foi explicar acerca dessas coisas, ele diz assim que ele entra na vida de alguém. Eu falei o tempo todo para vocês carregarem. E quando Jesus ele entra, Jesus entrou na vida daqui. Jesus limpa a vida dela. Faz uma faxina na vida daqui, né? Deixa aqui santa, crente. Aleluia. Mas aqui precisa manter Jesus na casa dela. Aleluia. Porque quando Jesus chegou lá, tinha uns moradores lá que não era para ficar lá. Então, para Jesus ficar, tem que sair. Aleluia. Esse negócio que tem hora que eu falo de Jesus e depois o capeta toma minha boca, isso não existe. Se Jesus é na sua vida, Jesus está na sua vida. Aleluia. Mas aí, sem ser o inimigo. A própria Kim, uma hora decide, eu não quero mais Jesus aqui, não. Eu não quero Jesus mais, não. Manda Jesus embora. Já viu o funcionário sendo mandado embora? Mandado embora, ele quer quebrar a empresa, né? Ele quer chutar tudo. Destruir tudo. Jesus, irmão, quando ele é mandado embora da vida de alguém, ele sai tranquilo. Ainda deixa a vida das pessoas tudo arrumada. É por isso que tem gente, presta atenção nisso que eu já vou encerrar. Deus está me dando, eu vou falar. Glória a Deus. É por isso que tem gente que Jesus sai da vida dele, dela, a vida ainda fica boa 1 ano, 2 aninhos, 3 aninhos, porque Jesus deixa tudo arrumadinho. Só que lembra do antigo morador? Ele vai da vez em quando, porque a Bíblia diz assim que ele anda ao derredor, procurando quem possa tragar. Aí ele dá uma olhada e fala, minha casa, guardou-se lá. Deixa eu ver se o chefe está lá, o dono. Está vazia. Aí ele pode entrar, porque está vazio, ele pode entrar, né? Só que aí ele chama mais 7. Olha o mistério. Pastor, por que piora? E por que às vezes a pessoa não consegue voltar? Porque já estava difícil quando tinha 1 e agora tem 8. Na vida da pessoa. Aí a gente pensa assim, ó. Irmão, Deus está falando com alguém aqui nessa noite, aqui, ó. Aí a gente pensa assim, ó, que é desânimo. Não é que a pessoa não tem força. Não é só força, não. É que o antigo morador entrou. Ah, não é porque ele não consegue ir para a igreja, não. Aonde Jesus não habita, o que habita é outra coisa. Aleluia. Tá entendendo como é que funciona? Aí a pessoa, parece que é distribuído isso aqui, ó, 8. Um mina as forças. O outro mina a vida espiritual. O outro tira o desejo de caminhar. O outro trabalha na consciência, porque o apóstolo Paulo diz assim que uma consciência cauterizada. Ele é apóstata da fé. É aquela pessoa que fala de Deus, que fala que crê em Deus, ouve hino o dia todo, até ouve a palavra, mas Jesus não habita lá não. Vem a falsa paz. Aleluia. Oh, glória a Deus. Sabe qual é a minha maior luta, gente? Eu já falei aqui pro pessoal da EBD que eu estou no modo sincerão. A minha maior luta não é me manter como pastor, a minha maior luta é manter Jesus aqui. Aleluia. Porque eu tenho medo uma hora de dar na pele de Jesus falar, cansei de tu, Alexandre, tô saindo fora. Não me deixa não, porque se ele me deixar, não dá.
Ô glória! Deixa eu falar aqui para a igreja. Eu perco a minha posição como pastor, mas eu não posso perder Jesus jamais. Eu posso perder tudo que eu tenho, que eu conquistei até o dia de hoje, mas eu não posso perder o nome que está acima de todos os nomes. Eu posso perder. Um belo dia os discípulos estavam cheios de gracinha. Ele disse assim: ei, não se alegre com isso, se alegre, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Ei, diante de tanta invenção, diante de tantas coisas que é falado em nome de Deus como se fosse Deus, como saber se realmente é Deus que está falando? E aí? Isso aqui que você está ouvindo, você não vai ouvir em qualquer lugar não, irmão. Que é muito mais prático dizer Deus está falando. Só que como que Deus está falando com alguém cujo qual ele nem habita? Aleluia. Jesus não vem na minha vida de vez em quando. Jesus habita. Aleluia. Aleluia. Jesus não passou aqui nesse culto e eu senti uma emoção e um friozinho. Glória a Deus, aleluia. Ele é o meu amigo. Glória a Deus, aleluia, Deus. Aleluia. Fiel, Senhor. A maior prova já foi feita na cruz. Preste atenção, noiva do Cordeiro. Se Deus não quiser falar com você, se Deus não quiser lhe fazer promessa, se Deus não quiser lhe dirigir a palavra, Ele já fez tudo que tinha que fazer na cruz. Aleluia. A maior palavra de esperança para a igreja é a igreja olhar para a cruz e ela está vazia. Oh, glória! Jesus ainda está em alguns crucifixos por aí. Jesus ainda está passando em passeadas por aí com ele na cruz. Mas a grande verdade é que a cruz está vazia. O túmulo está vazio. Oh, glória! E quando você entra no túmulo lá em Jerusalém, há uma mensagem dizendo: Ele não está aqui, Ele já ressuscitou. Oh, glória. Aleluia. Então deixa eu falar uma coisa para você. Creia no poder desse nome. Aleluia. Toma posse do poder desse nome. Repreenda por este nome. É Ele que cobre. É Ele que guarda. Aleluia. É Ele. Jesus. Toda a expressão na Bíblia que diz assim, ó, anjo do Senhor. E havia um anjo do Senhor na teofania. Está falando acerca de Jesus. Jesus estava no Gênesis, quando Deus falava assim, ó, haja luz. Ele era o verbo. E ele vai e faz a luz aparecer. É por isso que em João diz assim que o verbo se fez carne. Jesus. Se você não tem relacionamento com Jesus, intimidade com Jesus, você está perdendo o seu tempo. Glória a Deus, você precisa conhecê-los, precisa andar com eles, para saber quem ele é, precisa saber se ele está na sua casa. Sabe por quê? Porque ele se fez homem da forma mais comum. Comum. O que é comum? Comum. Você fala, pastor, você bebe água, café. Você bebe café na xícara ou no copo? No copo mesmo. Xícara eu seguro que nem copo. Tá entendendo? Jesus era comum. Jesus era simples. Alguém dizia, ele come com pecadores, bebe com pecadores, ele está no meio de pecadores. E ele disse assim, ei, quem precisa de médico são os doentes. O que eu vou ficar fazendo no meio de vocês aí? Que se acha? Porque eu estou aqui perto daqueles que realmente precisam de mim. Jesus era comum.
ele tinha uma roupa comum, ele trabalhava com uma pessoa comum, ele era comum. Pra vocês terem uma ideia, Jesus era tão simples, tão comum, que para identificá-lo, Judas teve que beijar o soldado saber quem ele era, porque ele não tinha cabelo louro. Não tinha esses atores bonitão que representam Jesus de Hollywood, que as mulheres ficam, que Jesus gato. Tá entendendo? Eu não estou falando que ele era feio, eu estou falando que ele era comum. Ele era comum. Comum é tão verdade que Judas disse, para você saber quem ele é, eu vou beijá-lo. Quando ele beijou, o soldado falaram, esse aí, né, que é Jesus. Tá entendendo? Você que gosta de falar, se vir para cima de mim, eu falo. Eu não levo desaforo para casa. Eu falo. Eu falo mesmo, eu não guardo nada. Ele foi acusado, ele ficou calado. Bateram no seu rosto. Sabe o que é bater no rosto? Falar assim, ó, fala! Pá! E ele, calado. Aí Isaías diz assim, ó, como ovelha muda, ele foi entregue aos seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Como ele pediu água, me deram vinagre. Glória a Deus. Aleluia. Ele foi uma pessoa comum. Só que olha tudo isso. Era se esvaziando de um poder. E eu gosto disso, né? Aleluia. A multidão dizia, você não é Deus? Você não é o Messias? Desce da cruz aí, vai, desce. Ele não poderia ter pegado e... Vou falando o que aí? Aleluia. Fulminar. Mas o texto diz, ó, calado ele está e calado ele fica. Esse é o evangelho que nós recebemos. Glória a Deus. Aleluia. Ele se esvaziou. As pessoas até hoje olham para um Cristo na cruz, um derrotado. Mas Satanás, quando via ele na cruz, ficava, isso, manda ele descer. Manda ele descer. Desce. Isso, larga tudo. E ele olha para a multidão e diz assim, Pai, perdoa. Eles não sabem o que faz. Aleluia. Glória. Eu preciso encerrar nessa noite. Um dia Jesus disse aos discípulos assim, que o mundo se alegra, porque o príncipe deste mundo se aproxima. Jesus disse isso, que o mundo se alegra, certo? Que o príncipe deste mundo se aproxima. Mas a igreja se alegra porque o noivo dela está chegando. Aleluia. Jesus está voltando, queridos. Ele está vindo aí. Eu vou falar uma coisa para vocês. Ninguém vai superar Jesus. Ninguém vencerá Jesus. O Jesus que nós estamos aguardando aqui, a Bíblia não diz que ele tem poder, a Bíblia diz assim que ele tem todo o poder. A Bíblia diz assim que ele manda na morte, ele manda na vida, e ele está sentado à direita do Pai. O mesmo Jesus que ficou de pé dizendo para Estevão, vem para cá, Estevão, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Você que